as inscrições se encerraram, tá? Eu vou até botar o link aqui, ó. Quem tiver interesse, se inscreve lá no site para ficar atento para a próxima turma, tá bom? Já começou e tá bem legal. William tá perguntando, como consigo me concentrar para fazer meditação? Não consigo meditar, fica passando 200 pensamentos ao mesmo tempo. William, é normal, tá? Meditação, assim, é uma prática, tá? Assim como todas as outras, ela é uma prática que você vai adquirindo a capacidade de executar com o tempo. Então, muitas vezes, o melhor é assim, começa pequenininho, 1, 2 minutos por dia, e depois você vai aumentando a frequência. E falando de meditação, é o seguinte, a meditação é uma arte mesmo de acalmar a mente, de reduzir os pensamentos, tá? Então, assim, é justamente esse processo. Você vai estar lá fazendo a sua prática meditativa, hoje vai ser 5 minutinhos, vou tentar aqui 5 minutinhos. Você vai começar na sua postura meditativa, seja uma meditação guiada, do Market Minds ou não, né? Aí você vai estar lá tentando focar só na sua respiração, né, prestando atenção, ar que entra, ar que sai, aí quando vê, você lembra do pão da padaria que você não foi comprar hoje de manhã, você lembra da boletada que a UBS deu ontem e carregou o mercado, você estava de fora, aí você lembra, enfim, que tem que rever uma aula do Alisson, enfim, começa a vir um monte de pensamento. O que você faz? Nada, deixa eles passar. Você simplesmente entende que aquilo são pensamentos e volta a sua atenção para sua respiração de novo. E aí você vai estar lá, de novo, ok, deu pensamentos, depois eu penso nisso, foco na respiração, ar que entra, ar que sai. Aí você vai ficar nessa mais uns 10, 15 segundos. E aí, de novo, aí você vai lembrar de um filme que você assistiu na semana passada, de alguém que te mandou uma mensagem no celular, que você tem que responder um e-mail para fulano. Normal, ok. Novamente, deixa os pensamentos para lá e volta a atenção para sua respiração, para sua prática, tá? E aos poucos, à medida que você pratica, você vai ver que você vai estendendo esses períodos em que você consegue ficar focado, que você consegue acalmar a sua mente. E esse ato de tá cheio de pensamento, tá um monte de coisa aqui, você diz para você mesmo, eu penso nisso depois, e você volta a sua atenção para a sua respiração, você está treinando o autocontrole, você está treinando estar no controle da sua mente, dos seus pensamentos, você está treinando a sua capacidade de foco, de concentração naquilo que você deseja, você está treinando o acalmar da sua mente, você não deixa esse monte de pensamentos, esse turbilhão de ideias tomarem conta de você. Então, é muito bom. Mas, como eu falei, é uma questão de prática, e é normal no início ter esse turbilhão de pensamentos, parece que é pior ainda, né? Só de você falar assim, eu vou meditar, você já começa a pensar um milhão de coisas, né? Nunca vi tanto insight na minha vida. É normal, tá? O importante é você ter a perseverança na prática, que aí você vai colher os benefícios que a meditação tem o potencial. Ficou claro? Deixa eu ver o que mais estou falando. Caraca, essa garrafinha aqui, ó, essa garrafinha é top, hein? Mas a danada às vezes fecha que fica difícil de abrir. O Henrique. Boa tarde, Luana. Como controlar a ansiedade de entrar em qualquer tipo de trade e ter a paciência para esperar as melhores oportunidades? Estou com um problema de ansiedade por achar que o mercado vai andar sem mim. Beleza, vamos lá. Primeiro, Henrique, para a gente combater isso, uma das ferramentas essenciais é a gente conseguir justificar todas as nossas entradas, tá? As suas entradas no mercado, elas precisam ter uma justificativa técnica. E a justificativa não é, porque o preço está se mexendo. Vocês operam tape reading. Vocês sabem ler ou estão aprendendo a ler fluxo, né? Não é isso? Estou certa ou estou errada? Estou certa, né? Então, as entradas de vocês têm que ser baseadas no fluxo, tem que ter justificativas técnicas. Esse é o primeiro ponto para você começar a selecionar melhor as entradas, tá? Você justificar todas as entradas, você conseguir ter a justificativa de explicar para alguém. Às vezes é até, se você tiver condições, até falar em voz alta, eu estou entrando nesse ponto por causa disso e disso e disso, sabe? Beleza? E outro aspecto é você começar a ser mais seletivo, tá? Você tem que pensar assim, vale o risco?
é uma boa entrada? Sim, o mercado pode andar sem mim? Claro que pode. Mas assim como ele pode não andar. Assim como aquele pode ser simplesmente um respiro que o mercado vai dar e você levar vários stops em vão. Às vezes é melhor você fazer poucas operações, mas fazer aquelas operações que realmente te dão lucro. Até porque fazer muitas operações pode expor você demais, não é mesmo? Então começa a se pensar, vale o risco? Essa operação aqui, vale o risco? Aonde está o stop? O Alisson sempre fala isso para vocês. Ah, eu estou entrando na operação aqui por causa disso e disso. Às vezes ele não fala porque não dá tempo, né? Mas ele sabe. Estou entrando na operação aqui, o meu stop está onde? E esse stop vale o risco? Começa a pensar um pouquinho mais nessa questão. Vale o risco e justificar muito bem as suas entradas, tá? Isso pode te trazer mais calma, controlar essa ansiedade para você ser mais seletivo nas suas entradas, tá bom? Deixa eu ver. O Kleber tá falando, Lu, eu não tenho emocional para operar no dólar. Minhas perdas nele me traumatizaram. Estou operando apenas no índice, estou conseguindo atingir minha meta de 200, 400 reais por dia. Creio que precisamos operar no ativo que nos traz mais conforto. Kleber, concordo com você em partes, mas assim, o mercado financeiro, ele tem muitas possibilidades, tá? Muitos ativos, muitas formas de operar, é imenso, tá? E se a gente for analisar o mercado financeiro mundial, o Brasil é só isso aqui, né? É legal porque agora no treinamento Trader MMA eu tenho alunos que são de fora e nem operam o mercado brasileiro. Tem um aluno que é do Canadá, um que é de Portugal, outro que é de Londres e um que é do Japão. E eles não operam o mercado brasileiro. Então, assim, cara, isso aqui é uma pontinha, entende? E aí é o seguinte, você tem que fazer o que dá certo para você, tá? Nisso eu concordo com você, Kleber. Você tem que fazer o que dá certo para você. Se para você tá dando certo no índice, cara, vai fundo, tá? Muitas vezes a gente fica querendo mudar as coisas que estão erradas ou aquilo que a gente acha que tem dificuldade, tá? Você fica focando muito na dificuldade, em superar aquela dificuldade, quando na verdade, muitas vezes para você ter melhores resultados no mercado, é só você botar um pouco mais de energia naquilo que já tá bom. Tipo o princípio de Pareto, né? 80-20. Os seus resultados estão vindo da onde? Ah, estão vindo do índice, Luana. No dólar eu só perco, no índice eu ganho dinheiro. Foca no índice, foca em melhorar, foca em se especializar nesse ativo, em ser ainda melhor nele. Talvez aí estejam os seus ganhos. Ah, não, mas eu quero operar dólar, Luana. Tá, se você realmente quer ser teimoso, né, você está aqui realmente para dizer eu opero dólar ou você está no mercado financeiro para ganhar dinheiro? Pensa nisso. Se você está aqui para dizer que você opera dólar, tudo bem, ok, é o seu objetivo. Quem sou eu para julgar, para criticar? Mas aí você tem que ter a consciência disso, né? Então, eu concordo com você que a gente tem que operar aquilo que está funcionando para gente. Agora, eu só não gostei de uma palavrinha que você botou, Kleber, conforto, tá? Eu trocaria ela, só isso. De resto, eu deixaria tudo igual. Porque, assim, o conforto, ele é um pouco... Às vezes ele é uma armadilha, sabe? A gente fica no conforto porque é bom, é seguro, é quentinho, só que a gente não evolui se a gente não sai do conforto, tá? Então, talvez para você o sair do conforto seja daqui a pouco aumentar a mão no índice ou alongar um pouco mais as saídas para ganhar mais dinheiro, né? Afinal de contas, a gente está aqui para isso. Então, eu só quero que vocês tomem cuidado com essa questão de conforto. Ah, eu opero dólar com 2 contratos, tô bem, tô ganhando aqui um pouquinho, mas esse é o seu objetivo final mesmo? Não, não é. Você quer ganhar mais. Então, o que você precisa fazer para pular para o próximo nível, para ganhar realmente mais? Tá bom? O Henrique, já anotei, Itajaí perto do Porto. Pode vir, Henrique, tá convidado. Vem aí, vamos tomar um café, almoçar, pegar praia. Quem gosta? Eu adoro, gente. Adoro praia. Apesar da minha falta de melanina, eu adoro praia. Bora lá. Priscila tá falando, eu não consigo apertar o botão, não sei o que acontece. Pri, qual que é a sua experiência no mercado? Me fala. Você está começando agora, você já opera mais tempo? Me fala um pouquinho, porque isso muda muito. Você já perdeu muito dinheiro no mercado? Todas essas questões, elas mudam, né, a condição, digamos assim, da resposta. Luiz está falando, Luana, fiquei no simulador uns 2 meses e era vencedor. Fui para a conta real, ferrou. Até aí, tudo normal. Comecei a perder, mas coloquei limite de perda e já estou 3 meses no loss. E hoje estou muito bundão. Tá com medo de entrar, né? Fica hesitando.
daí aquelas operações que você não faz, daria lucro, e aí quando você vai fazer a operação, dá prejuízo. E aí você opera contra a estatística em vez de operar a favor dela, né? Luiz, primeira questão. Simulador é difícil, a maior parte das pessoas não sofre os aspectos mentais e emocionais do trade no simulador, então é muito mais fácil, né? Quando você passa para a conta real, é que você vê a perda financeira, e aí você se depara, entre aspas, com a caixinha de sentimentos que o mercado financeiro pode nos trazer. Porque nós não somos preparados para lidar com as perdas, né? Ninguém é, ponto, né? A gente não gosta de perder, ninguém gosta de perder, isso é um mecanismo de proteção evolutivo e blá blá blá. E aí a grande questão, quando a gente vai para a conta real, a gente se depara com perder dinheiro de verdade. E isso gera vários processos de medo e de ansiedade, e aí a gente não consegue aplicar na prática aquilo que a gente estava fazendo no simulador, tá? Então, primeiro ponto, você tem que entender que o seguinte, se você estava operando de uma determinada forma no simulador, e você viu que dá resultados positivos operar daquela forma, você precisa operar da mesma forma para ter resultados na conta real. Senão, você não vai conseguir reproduzir os resultados. Senão, não tem como comparar, tá? Um aspecto. Outro aspecto é trabalhe o seu comportamental e o seu emocional para conseguir colocar em prática. E entenda que isso também é um processo, gente. Mudar a cabeça, mudar o mindset. Eu tenho um treinamento de 12 semanas para ajudar as pessoas a fazer isso. Então, não pense que você, de um dia para o outro, você vai mudar todo o seu comportamento, vai começar a ficar calmo, tranquilo, um trader zen, flat, como o Leozão diz, né? Não é assim de um dia para o outro. É uma construção. Só que você tem que começar a trabalhar esses aspectos, tá? Muitas vezes com práticas. Eu vou fazer uma prática de meditação, um autoconhecimento, vou operar pequeno aqui, entender que, poxa, a perda faz parte do jogo, né? Vamos em busca do gain, vou seguir o Alisson, vou estudar mais. E aí, aos poucos, você vai destravando esses aspectos, vai trabalhando o seu emocional e comportamental para que você realmente consiga operar na conta real igual você estava fazendo no simulador, tá bom? Mas é um processo, entende isso, tá? Essa aqui eu respondi, né, Henrique? Como controlar a ansiedade e entrar em qualquer tipo de trade e ter a paciência para esperar as melhores oportunidades. Tá. Gente, aqui o chat aqui é mais rápido que eu. Vou ficar para trás. O preço foi sem mim. Legítimo, o preço foi sem mim. Vocês já estão lá embaixo no chat e eu estou aqui atrás. Essa respiração funciona para ganhar mais fôlego, tipo atividade física? A respiração funciona sim. Na verdade, respiração é o seguinte, né, do sânscrito chama pranayama, né? Pranayama, o pessoal que é do yoga sabe o que eu tô falando. Os pranayamas, os exercícios de respiração, eles servem para vários fins. Existem pranayamas para você acalmar a mente, para você ficar mais, né, quando tá com ansiedade, assim, até hoje em dia os terapeutas usam muito isso, você tá com crise de pânico e tal, você pode fazer algum pranayama que seja um exercício de respiração mais calmo. E existem exercícios de respiração que é para trazer mais energia, tipo respiração ofegante, sabe? Cachorrinho ou sanfona, assim, bem intensa, que vai oxigenar, vai dar uma, né, bagunçada, digamos assim, no cérebro, oxigenar mais, e aí sim, você vai ganhar mais fôlego, mais disposição, tá? Qualquer coisa, dá uma pesquisadinha lá no YouTube, que tem muitos exercícios de pranayama, bota lá, pranayama para fôlego, pranayama para disposição, você vai ver vários lá. Gatilhos para aumentar a mão sem medo. Cara, é difícil. Toda vez que você aumentar a mão, vai dar um medinho, faz parte, tá? Uma coisa que eu acho interessante nessa questão de quando você vai aumentar a mão, é no primeiro e segundo dia, talvez, que você vai aumentar a mão, você operar esse primeiro e segundo dia no simulador. Mas só esses dias. Por que, Luana? Como assim, Luana? Simulador? Pra quê? É porque é o seguinte, quando você aumenta a mão, você vai começar a ver números diferentes na tela, né? Antes você operava com 2 contratos, se você aumentar para 4, lá quando você estiver ganhando 2 pontos, vai ser um financeiro. Antes era um, agora é outro. Só que o contrário também, né? Se você antes operava com 4 contratos e agora você vai operar com 8, quando você estiver perdendo um ponto, é um financeiro que você vai ver lá negativo, vermelhinho na tela. E isso pode gerar um processo de ansiedade grande, porque você não está, sua mente não está habituada a ver aquele número na tela. E então,
1 ou 2 dias é interessante você operar no simulador, para quê? Para sua mente se habituar com aqueles novos números, para você ver que mesmo tendo aqueles novos financeiros ali, mesmo que você vê uma perda maior, a conta ainda vai fechar no positivo, entende? Então, esse eu acho que pode ser um gatilho, vamos chamar assim, interessante para você quebrar um pouco esse medo de aumentar a mão, tá? Deixa eu ver. O Marcelo. Em algumas atividades, como no esporte, é claramente possível perceber o que um atleta pode fazer tendo por base a sua condição física e os modelos de sucesso que ele tem na sua modalidade. É uma questão de precisão, condicionamento, agilidade, escolha certa das jogadas e muitas repetições. Mas é claramente possível a esse atleta saber que algumas coisas são praticamente impossíveis para ele em relação aos modelos devido às suas próprias limitações. No caso do trading, estão aí os modelos como Alisson e os demais masterminds. Contudo, a analogia com os atletas não tem o mesmo paralelo, pelo menos não no sentido de limitação. Persistência e estudo seria um fator para buscar este padrão de sucesso nos modelos? Com certeza, tá? É o seguinte, muitas vezes você tem que entender, quando a gente fala, e essa questão da modelagem, Marcelo, é muito bacana da gente trabalhar, tá, no mercado financeiro, na vida como um todo, mas é o seguinte, quando você olha para o pessoal do Mastermind, e olha para você hoje, você tem que pensar o que eles fizeram quando eles estavam no mesmo estágio que você, que fez eles chegar aonde hoje eles estão. Porque o que eles fazem hoje, você visualiza, tá? Ou muitas vezes eles falam para você. Só que o que ele faz hoje, ele tem uma estrutura mental já para fazer isso, muitas vezes uma estrutura financeira para fazer isso, tá? É uma forma diferente. Então você tem que pensar e modelar o que você precisa fazer para chegar nesse nível, tá? É um meio do caminho, não adianta só modelar o final. Você tem que pensar que habilidades ele desenvolveu, que competências ele desenvolveu para ele chegar onde hoje ele está. Vocês olham o Alisson que às vezes opera, ele faz as operações e você pensa assim, caraca, por que ele entrou nesse ponto? Da onde ele sabe que o 205 era para comprar ou era para vender? Cara, isso já está no feeling, isso já está, digamos assim, no sangue. Só que o que ele fez para desenvolver isso? Aí você vai ver, poxa, é muito estudo, é muitas horas de tela, é muita persistência, é a aceitação das perdas, e aí isso você modela, entende? Essas características que levou ele a chegar nessa condição, nesse patamar. Ó, o Ismael tá falando, narrar o mercado em voz alta está me ajudando. É uma técnica super interessante mesmo. Eu gosto bastante. Principalmente essa questão que eu falei antes de justificar as entradas e tal. O André, ainda não consegui definir meu plano de trade. Muitas vezes fica mal por estar pior que o plano, mas o problema ainda está no operacional. Não adianta estabelecer uma perda de X e um ganho de 2X se na prática não conseguimos esse ganho. No meu caso, o problema está em ter gain apenas das parciais e loss cheio. De cara, percebi que vou ter que novamente adequar meu plano. André, às vezes você tem que pensar se você precisa adequar o plano ou se você precisa estudar mais. Às vezes o plano é bom, mas talvez você ainda não está fazendo as entradas boas. Talvez você esteja entrando em muitas operações ali no meio do caminho, em vez de esperar os pontos certos, né? E aí você pega a parcial de 1,5, porque foi só um respirozinho do mercado, e aí quando vem no loss que você errou a operação, você leva em cheio. Então, muitas vezes, o problema não é o plano. Muitas vezes é a falta de estudar mais, entendeu? A falta de experiência, é o tempo de tela, tá? Então, não coloca só a culpa no plano. Claro, pode ser que seja, mas dá uma analisada, estuda os seus trades, vê, faz uma autoavaliação de como está o seu operacional, tá? Afinal de contas, você não está operando no mercado só para... Assim, você não está nessa fase agora só para ganhar dinheiro. Você tem que pensar no longo prazo. Você, no longo prazo, como trader, é consistente operar dessa forma? Tá? Não pensa só no ganhar dinheiro agora, pensa na sua carreira como trader. Tá? Eu bato muito nessa tecla, porque senão você fica só focado em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, tipo assim, tá, beleza, eu vou entrar em várias operações aqui, com 2 contratos, tirar meio ponto, 1 ponto, mas isso é sustentável? Entende? A médio e longo prazo, isso vai fazer de você um profissional? Não, né? Então, vamos repensar isso aí. Kleber, Lu, você falou sobre nos especializarmos num ativo com o qual estamos nos dando bem. Eu estou em busca de um bom curso sobre o índice. O que você poderia me indicar? Qual curso?
com quem falo. Ô, Kleber, me chama no Instagram, depois a gente pode dar uma conversada, porque isso varia também de como é que é o seu operacional até agora e tal, tá? Me chama lá no Instagram que a gente conversa sobre isso. E o trader vingança? Quer se vingar do mercado? Gente, quem quer se vingar do mercado, você tá combatendo o inimigo errado, tá? Só para falar isso. O mercado é como se fosse um tabuleiro de um jogo de xadrez, ele é sempre neutro. E você tem que ter essa visão, porque senão você alimenta muitos sentimentos negativos em relação ao mercado, e aí fica pesado operar, tá? Então, assim, ó, mercado é tabuleiro, tá? Mercado tem que ser seu amigo, entendeu? Se você perdeu dinheiro, a culpa é sua, tá? A culpa é sua, traz essa responsabilidade para você, não coloca no mercado que no médio e longo prazo isso vai, né, te fazer bem. Porque se você ficar querendo se vingar do mercado, tá difícil. Aí vai ser difícil. A Pri me conta um pouquinho mais da história dela agora. Eu sempre fiz day trade com ações. Sou nova no dólar e das vezes que consegui apertar o botão, eu ganhei. Tenho um financeiro bom e meu marido me apoia. Tô tentando fazer junto com o Alisson, só que nunca aperto o botão, eu travo. Ô Pri, por que você tá vindo pro dólar, hein? Você já operava day trade com ações porque você não tava ganhando dinheiro com day trade com ações? Hein? Me fala isso aí primeiro, depois eu te falo, tá? Essa questão é o seguinte, você tem que confiar. É, para ganhar mais confiança na técnica, às vezes vale operar um pouco no simulador, tá? Porque aí você vai ver que você tem resultado. Mas, claro, você tem que operar no simulador do mesmo jeito que você operaria na conta real. Eu digo, mesmo, né? Enfim. Porque aí você vai ver os resultados no simulador e isso pode evidenciar para sua mente que, opa, a técnica tem condições de dar resultados, né? Então, eu posso confiar. E aí isso melhora a questão da sua autoconfiança para que você aplique isso na conta real, tá? Agora fiquei curiosa, Pri, por que você veio pro dólar? A doleta maluca, né? Vida louca. Vocês gostam de fortes emoções, é isso? Eu sei. Ainda bem, né? Porque senão também não tava aqui. O Rodrigo, estou estudando há aproximadamente um ano, já fiz alguns testes na conta real e tive resultados positivos. Porém, ainda não me dedico somente ao mercado. Sei que nunca estaremos 100% preparados. Preciso fazer essa transição para me dedicar somente ao mercado. Como acredita que posso me preparar psicologicamente para isso? Gente, a gente não fez, o Leozinho, não sei se o Leozinho vai lembrar, a gente já não fez uma aula sobre transição? Sobre quem opera do trabalho e transição? Fez ou não fez? Será? Agora eu não Sim, estou lembrando. sim, fizemos. Tem no Doutor, sim. Tem, né? Boa, Leozinho. Show. Oh, gente, Leozinho, memória, né? Vou te falar. Sabe todos os pontos do mercado. Rodrigo, então, dá uma olhada lá no Tror. Tem uma aula que a gente fala mais detalhadamente sobre isso, tá? Você precisa de um plano de transição. Você está correto em falar que nós nunca nos sentiremos 100% preparados. Só que você precisa de um plano de transição, de estabelecer um deadline, tá? E aí, naquela aula do Nutor, eu falei das condições, falei dos aspectos que você precisa para elaborar esse plano. Então, dá uma olhadinha lá, tá bom? E aí, qualquer dúvida, você entra em contato comigo. Quem do Mastermind colocou esse número e botou assim, um gatilho para aumentar a mão sem medo? Ou, não, um gatilho para aumentar a mão sem medo eu já falei, né? Tá. Gente, acho que eu consegui rolar tudo que tinha no chat. Dólar igual cachaça do trader, né? O Túlio, pessoal, também tem que entender que não deve entrar em todos os calls do Alisson. Você deve entrar primeiro, se você concorda com a entrada. Segundo, se o loss daquela operação não vai te machucar. O maior objetivo de estar na sala não é viver às custas do Alisson. O maior objetivo é aprender com ele para não precisar mais dele. Como ele mesmo diz, quem apertou o botão foi você, não ele. Muito bom, Túlio. Vou até ler de novo. Ó, pessoal, também tem que entender que não deve entrar em todas as calls do Alisson. Você não é obrigado a entrar. Você deve entrar primeiro, se você concorda com a operação, com a entrada. Segundo, se o loss daquela operação não vai te machucar. O maior objetivo de estar na sala não é viver às custas do Alisson. O maior objetivo é aprender com ele para não precisar mais dele. São vocês que clicam no botão. Ótimo. Pessoal, perguntas? Mais algumas perguntas? Nada mais? Galera tímida. Doleta é vida louca, né? Oi, Bruno.
ver algo que eu estava falando antes, que é interessante eu falar mais. A Daiane, pessoal, tem que entender que ele opera para mais de 1.000 pessoas, tem que entrar na sua realidade de operação, concordo 100%. Claro, por isso que eu falei, por isso que entra muito a questão de justificar, né? Justificar as suas entradas. Você está entrando por quê? Né? Na verdade é o seguinte, toda operação que você vai fazer, você tem que responder a 3 perguntas, tá? 3 perguntas básicas, tá? Toda operação. Por que eu estou entrando neste ponto? Por que eu estou entrando, tá? Aonde está o meu stop? Tipo, se der ruim, eu vou estopar onde, tá? E se for a meu favor, qual vai ser a condição que eu vou sair? Ah, Luana, eu deixo a meta em aberto. Tudo bem, não tem problema, mas qual é a condição? Ah, se parar de vir fluxo, se engasgar, tal ponto ali é um ponto que já foi uma resistência antes, então talvez eu vou realizar uma parcial ali. Mas você tem que ter claro a resposta dessas 3 perguntas antes de entrar numa operação. E elas precisam ser respostas suas, não do Alisson. Você tem que saber por que você está fazendo isso, tá? Outra coisa que eu já dei de dica aqui na sala, que eu acho que pode ser bacana para quem realmente quer aprender, tá? Para quem está olhando o day trade como assim, ó, profissão, médio prazo, longo prazo, para quem realmente quer aprender. Não acompanhar todos os dias a sala. Tipo, pega 2 dias na semana e opera sozinho. Depois você vai assistir a gravação da aula do Alisson e você vai analisar e comparar o que ele fez e o que você fez, tá? Faz isso 2 dias na semana, os outros 3 você acompanha ele, tá? Você vai ver que a sua evolução vai, ó, acelerar. Porque a nossa mente, muitas vezes, ela tende a entrar na zona de conforto, sabe? Do tipo, vou só fazer as operações que ele tá falando aqui. A nossa mente faz de tudo para proteger a gente, tá? Para gastar menos energia. O Kleber tá falando, Lu, 3 perguntas sobre você. Pode perguntar que eu vou responder. Você também opera? Sim, o ativo mais volátil do mercado financeiro, a mente dos traders. Esse é o meu ativo. Tô me especializando nele cada vez mais, hein? E ó, vou te falar que o bichinho é danado. Às vezes tá tudo indo para um lado, assim, ó, eu tenho vários coaches que às vezes tá indo para um lado, assim, tá numa tendência de alta, bonito, e aí, tipo, Twitter do Trump e o negócio desanda, né? Mas a gente tá numa tendência ainda de alta. Deixa eu ver o que mais eu passei. Passei aqui do Estevão. Luana, quanto tempo de estudo você tem observado nos traders de sucesso? Digo, de estudo fora do horário de pregão. Pode falar um pouco mais sobre como eles fazem esses estudos? Estevão, na verdade, assim, ó, quem já tá, digamos assim, trader de sucesso, a galera respira mercado financeiro, a maior parte delas, né? Então, porque gosta. Então, tá bastante conectado com ler notícias, com ver outras coisas. Depois que você já tem um certo sucesso ali no dólar, opera às vezes 1, 2 horas o dólar, e aí, vou fazer o que com o resto do meu dia? Começa a estudar ações, começa a estudar fundo imobiliário, começa a estudar outras coisas que também faz parte do mercado financeiro porque gosta, tá? Que é uma opção, porque gosta. Mas o principal, Estevão, é você entender, e essas pessoas entendem, que é o seguinte: não adianta só você passar 20 horas por dia estudando se você não estiver bem. Então você tem que cuidar para que você esteja bem no período que você está ali na frente do computador estudando, tá? E aí isso varia de pessoa para pessoa. Alguns é só dormir bem, fazer atividade física 3 vezes da semana, alguns não precisam nada disso, outros precisam do pacote completo de alimentação, meditação, sono e tudo mais. Vai de você se autoconhecer. Mas o importante é que é o seguinte, Estevam, essas pessoas, para chegar onde elas estão, elas estudavam todos os dias, todos os dias. Alguns mais, alguns menos, mas todos os dias, pelo menos um pouco, para você se conectar, tá? Para você estar em conexão com o mercado. E outra, replay, faz um replayzinho por dia, não mata ninguém, tá? Um replayzinho ali, ó. Se você tem esse tempo, né? É claro que isso vai depender de quanto tempo você tem disponível para estudar o mercado, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Tá, do Kleber, se eu opero ou não, já respondi. O Kleber está perguntando sobre o curso de 2 semanas que você tem, treinamento Trader MMA. Como assisto? Kleber, as inscrições, a gente está com uma turma em andamento agora. Próxima turma, maio, se eu não me engano.
Vou fazer uma em maio, tá? Entra lá no site e cadastra o seu e-mail, se você tiver interesse, que aí quando estiver perto do lançamento, eu mando todas as informações. É por curso, assim, é por turma, porque é um treinamento bem intenso e a gente tem aula ao vivo toda semana e tal, então não dá para pegar no meio do caminho, não é só conteúdo gravado, sabe? Tem toda uma sequência lógica e tudo mais. Então, vou ter o maior prazer de te ver na próxima turma. Meu Instagram, ô Leozinho, você coloca aí pro pessoal, meu Instagram, que o Leozinho já bota direto o link, o Leozinho é fera demais, gente. Deixa eu ver o que a Priscila falou. Ganho dinheiro com ações, vivi do mercado financeiro nesse ano de 2019. Vim pro dólar porque me apaixonei por esse mercado, eu sabia que tinha amor envolvido. Gente, olha, paixão vou te falar, né? Às vezes ferra com a vida do indivíduo. Fiz o curso do Alisson presencial e tô no abrindo o jogo também. O travamento é geral, esse ano nas ações também tô travada. Às vezes é uma questão de momentum do mercado, né? O mercado tem vários ciclos, ele acaba se comportando diferente, às vezes a forma como a gente opera em um momento não dá os mesmos resultados em outro, né? Então a gente tem que ter essa percepção, tem que conseguir fazer essa avaliação, tá? Mas, Pri, se você se apaixonou pelo dólar, tá disposta, disse, é isso realmente que eu quero para mim? É entender que é aos poucos, não é porque você já ganhava dinheiro com ações, você vai chegar aqui no dólar e vai ganhar dinheiro. Acho que você tem essa percepção. E aí o importante é você ter um plano, tá? Qualquer coisa, se você não assistiu, assiste a aula passada que foi sobre plano de trading e você ir aos poucos, tá? E como eu falei, às vezes operar um tempo no simulador pode ajudar a destravar, porque aí você vê que a técnica tem potencial de dar bons resultados, que a sua leitura tá boa, operando pequenininho, dois contratinhos, aí depois você vai trabalhando para trazer isso para a conta real, trabalhando junto aspectos emocionais e entender que é um processo, vai aos pouquinhos, tá? Se realmente apaixonou, bora lá, vai fundo, tá bom? Casa com ele. Tem muita gente que é casado com o dólar, né? Apanha, 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 mas não larga, né? Gente, vou responder mais uma pergunta de vocês. Vamos lá. Criatividade, pergunta boa, aquela assim top das galáxias. Aquela nível mastermind, vamos lá. Hoje eu não tô com a camiseta, né? Eu tava ontem com a camiseta do Mastermind. A última pergunta. Se ninguém tem pergunta, eu vou perguntar para vocês. Eu quero saber o seguinte: a Pri já me falou que ela tá no dólar. Como opera a Lu? Ei, acho que o Luiz não vai gostar, não, hein? Luiz é o maridão. Gente, é o seguinte: pede para ele como opera. Ele tem feito isso muito bem há 13 anos. Gente, agora eu tenho uma pergunta para vocês. A Pri já me falou que ela tá no mercado financeiro, ela tá no dólar porque ela se apaixonou. Agora eu quero saber de vocês, por que vocês operam dólar? Por que vocês operam dólar? Vamos lá. Vocês têm que saber essa resposta na ponta da língua. Vocês já estão enrolando demais para me responder. Vamos lá. Por que vocês operam dólar? Volatilidade é bom. Liberdade financeira. Eu paro porque vejo nos ativos minha única esperança de independência financeira. Boa. Vocês têm que saber essa resposta assim, ó, na ponta da língua, sem pestanejar, tá? Porque isso é fundamental. A gente já trabalhou aqui em várias aulas, a gente já falou essa questão de propósito, objetivo, né? Mas vocês precisam ter essa resposta sempre presente na vida de vocês, tá? Por que vocês operam dólar? Por que esse ativo? Porque essa clareza vai fazer vocês não duvidarem. Então saibam por que vocês operam dólar e por que é por leitura de fluxo, por que é por tape reading. Porque se vocês não tiverem essa resposta na ponta da língua, o dia que der loss, a semana que estiver ruim, vocês vão começar a duvidar da técnica, vocês vão começar a achar que, putz, no dólar não dá, eu vou mudar de ativo, eu vou mudar de estratégia, tá? Então tenham essas respostas na ponta da língua de vocês. Beleza? Quero saber agora de vocês se valeu, se vocês gostaram dessa nossa aulinha de bate-papo de respostas, perguntas e respostas. Gostaram? Sim ou não? 10. Ô, 10 de quanto, Manuel? 10 de 10 ou 10 de 100? Aí não dá, né?
Top, muito bom, Lu. Quer assistir uma palestra minha ao vivo, Kleber? Opa, show, hein? Vamos ver. Esse ano, vamos ver. Top demais. 10 de 11. Tá bom, tá bom. É bom assim, Paulinho, porque sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar um pouquinho. Gostei, hein? Prefiro 10 de 11 do que 11 de 11. Ótimo. Então tá, pessoal. Agora eu vou devolver. Gente, tem 128 pessoas. Legal, bacana, muito bom. Agradeço a presença de cada um de vocês aí. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a evolução de vocês, com a tarde de vocês, tá? Com a realidade de vocês como trader. Vamos voltar para a realidade. Agora vocês vão voltar pro Leozinho, tá? Qual é a tendência do dólar para amanhã? Olha, vai cair, mas vai subir também. Depende do momento, tá? Leozinho, deixo eles com vocês, com você, todos seus. E ó, semana que vem, se tudo der certo, estou aí de novo. Beijo, Mara- galera. Tchau. Maravilha, Lu. Muito obrigado pela aula. Até semana que vem.